Oi, eu sou o Tortos e de uns tempos pra cá, volta e meia tem aparecido nos desenhos que são lançados aqui mesmo no YouTube por estúdios indies. E sempre que algo novo chega, eu confesso que eu sempre me impressiono com a qualidade e o potencial que esses desenhos costumam ter. Mas, recentemente foi lançado o episódio piloto de Like Daisy. E meus queridos, eu não sei se eu posso chamar de desenho do YouTube ou o nome que se usa hoje em dia mudou, mas independente de qualquer coisa, que desenho incrível, mas que desenho bom. Mas eu acho que já chega de enrolação, vamos analisar esse episódio, que já começa meio confuso, só que ao mesmo tempo incrível. Porque por um lado você não entende um absoluto nada do que o gato tocando violino tá querendo dizer com aquela música ou só com aquela fala dele, mas meio que tu deixa isso passar, porque Jesus Cristo, a animação logo no começo desse desenho é simplesmente incrível. As cores, a fotografia, a direção, o design dos cenários é tudo tão bonito e tão chamativo, que eu honestamente acabei me impressionando em como não tem nem 5 minutos de episódio e eles já estão esbanjando as coisas desse jeito. Mas enfim, o personagem com violino segue nessa sequência de frases que eu não entendo nada por pelo menos uns 2 minutos, e durante esses 2 minutos você pode acabar apreciando a animação e a dublagem do personagem, que eu achei incrível. Yes, righteousness is vanity. But sports for imps, not elderly. Isso até a gente descobrir que o personagem que estava tocando violino naquele momento se chama Rocky. E naquele exato momento que ele estava tocando, ele deveria estar vigiando enquanto seus parceiros sujavam as mãos, meio que literalmente. E sim, para um vigia que deveria ser silencioso, ele estava fazendo um péssimo trabalho. Além disso, o episódio começa a apresentar mais 2 dos personagens principais, porém ainda não é hora de falar sobre eles. Porque antes disso a gente descobre que eles estavam fazendo uma retirada de bebidas em um cemitério de dentro de um caixão. E caso você esteja se perguntando por que diabos eles estão fazendo um bagulho desse, eu te digo calma que em breve você vai entender. Porque antes das explicações ou contexto, eles são atacados por outro trio de gatos que simplesmente chega atirando antes de perguntar. E por mais que pareça estranho, o desenho dá a entender que eles já podiam ter vencido. Porém, meio que o casal, eu acho, de vilões gosta de brincar com a caça, meio que eles se divertem com isso. Então, antes da perseguição de carro, a gente conhece o terceiro membro desse time de vilões. E eu não sei exatamente porque se eles são vilões ou não, mas o que eu sei é que o design desse gato é muito inspirado no Percy de Vox Machina. Pelo menos o estilo e a vibe o lembram muito. Mas inspirações de personagens à parte, eu disse que teria uma perseguição de carro, certo? E essa é uma das coisas que eu queria destacar nessa cena. Caramba, junto com isso eu também queria destacar a trilha sonora, que é fantástica, que te envolve muito. Mas toda a cena de perseguição, na minha opinião, é sensacional também. Só que é claro que chegou o momento em que a gente finalmente vai descobrir mais sobre alguns dos personagens principais do desenho. Rocky, o gato que tava com o violino, começou a dar uns indícios de que ele parecia ter um parafuso solto, só bastava mesmo um gatilho para ativar isso. Mas também é nessa perseguição que a gente descobre que o gato laranja, que eu jurava que era um tigre, parece ter um passado meio perturbador com armas, que ele claramente queria esquecer. Porque assim, o personagem depois que tocou em uma arma mudou completamente de personalidade, e honestamente ele se tornou até mais interessante e menos entediante. Ele consegue até mesmo destroçar o carro dos outros gatos, que por enquanto vamos chamar de vilão da história. Porém, o personagem que parece o Percy de Vox Machina, pelo menos no estilo, consegue acertar um tiro e os protagonistas acabam perdendo a carona deles também. Só que aí o Rocky, conhecido como o gato do violino, simplesmente dá uma coringada do nada. Enquanto isso, o gato que parecia um tigre parecia também que ia fazer uma besteira, mas ficou todo tranquilo, ainda bem. Dá pra ver que existe um trauma ali, assim como o gato do violino, que também parece ter um trauma bem pesado. E aparentemente o dele é bem relacionado a um circo. Eu tenho quase certeza disso, porque meio que o episódio deixa claro, ele vê um circo gigantesco do nada. Só que é claro que a luta ainda não acabou. Os até o momento vilões da história vão atrás dos protagonistas, porém, antes que a merda acontecesse, porque ela chega bem perto de acontecer, o possível protagonista da história até o momento faz chover dinamite, quase que literalmente, ou melhor dizendo, literalmente. You can brandish up your whip and share, but the circus train's a blazing tear. E apesar de muita coisa ser e parecer uma loucura, é por causa desse personagem que eles conseguem fugir. E o episódio acaba assim, com eles fugindo enquanto os aparentemente vilões são derrotados. E então com isso temos o final do episódio. É brincadeira, na verdade ainda tem mais pelo menos uns 15 minutos desse episódio piloto, onde aparecem novos personagens, novas instalações introduzidas, um pouco da explicação do nome da série, explicações sobre o porquê aqueles personagens estavam fazendo o que eles estavam fazendo logo lá no começo do episódio. Eles também dão um gancho a mais para aqueles outros gatos que estavam meio que atrás dos protagonistas, além de expandir bem mais esse lado da história. Mas eu não vou resumir e analisar essa parte, porque eu genuinamente acho que vale a pena você dar uma olhada com seus próprios olhos. Até mesmo que eu já falei em um resumo, ou seja, quando você for ver o episódio por si próprio, você vai ver que eu falei bastante coisa, mas eu deixei muita coisa sem falar.
para que você tenha uma experiência bem da hora, já que tem muita coisa mesmo que eu não comentei, assim como vale a pena você deixar o seu like nesse vídeo. Mas assim, esse é um desenho com animação fantástica, com direção de arte incrível, seja na fotografia ou nas cores, os personagens são bem interessantes e eles parecem ter bastante camadas e muita coisa para ser desenvolvida. A trilha sonora é uma maravilha de se escutar, dá pra ver o carinho que foi posto ali. Por isso que eu fico meio sem graça quando fico comparando com Hazbin Hotel. E sim, esse é um dos motivos do título. Mas o vídeo em geral é só porque eu gostei muito mesmo da animação, mas tipo, muito mesmo. E é claro que também é uma boa oportunidade para usar esse título chamativo, mas que não é clickbait. Afinal, eu não tô afirmando nada no título, mas sim questionando. Mas é sério, o que eu li de comentários dizendo que Like a Daisy era melhor que Hazbin Hotel não é brincadeira. E assim, eu concordo? Sim e não. Tipo, só por o desenho não ser um musical, pelo menos até o momento, ele já me ganhou demais, sabe? Só que ainda assim, Hazbin Hotel vendeu tão bem o universo daquele desenho que é difícil, sabe? Eu não acho que esse seja um desenho que humilhou Hazbin Hotel, não acho isso. O que eu acho é que finalmente Hazbin Hotel tem um competidor à altura, coisa que, pelo menos dentre todos os desenhos do YouTube que eu já vi, não tinha acontecido até agora. Mas é isso, assista esse desenho porque ele é realmente incrível. Afinal, assim que eu vi esse negócio, eu senti uma vontade muito grande de fazer um vídeo. O episódio já tá completo no YouTube, tem legendado e já tem dublagem sendo feita. Então, dependendo de quando você ver esse vídeo, talvez já tenha até saído a dublagem dele. Fã dublagem, é claro, mas o importante é ter dublagem. Mas é isso, se tiver uma próxima, eu te vejo nela.